Olá, meu nome é Davi César e agora a gente vai resolver mais uma questão que esteve no Enem 2023 na nossa prova de inglês. Aqui a gente vai ter como gênero um poema de 1839 do poeta John Donne. E aí o John Donne vai falar aí da experiência humana, de se reconhecer como parte de um todo e vamos ver aí, vamos tentar analisar a ideia que ele quer passar a partir do que o enunciado pede. O enunciado vai trazer o seguinte: nesse poema, a expressão "No man is an island" ressalta ou a. E aí aqui a gente vai ter um foco muito específico, tá, gente? Quando o Enem ele aborda exatamente um trecho, a gente realmente vai centralizar as nossas ideias nesse trecho. Por que eu digo isso? Porque um poema, claro que é muito subjetivo, pode trazer diversas interpretações, e aí nessas diversas interpretações a gente pode acabar se perdendo, tendo uma ideia diferente. Mas quando a gente, em vez de olhar para o excerto todo, foca só no trecho que o enunciado está pedindo, esse filtro pode ficar mais fácil no final. Então vamos aqui às alternativas. A. O trecho "No man is an island" ressalta o medo da morte. Bom, a gente pode até querer considerar essa alternativa se a gente vê "No man is an island" como uma forma de ser solidão, e principalmente quando a gente chega nesse último, na verdade penúltimo verso, "Any man's death diminishes me", que trata especificamente sobre a questão da morte. No entanto, aqui ele não quer ressaltar que tem medo da morte. Ele quer passar uma experiência de que com a perda do outro, ou seja, com a morte de uma outra pessoa, isso diminui ele, tendo em consideração, levando em consideração que aqui a gente está levando a ideia da humanidade como um todo. Então é como se parte de uma pessoa, da perda de uma pessoa, fosse parte da perda de pouco dessa humanidade que é o todo. É por isso que a nossa questão central não vai ser o medo da morte, tá? Alternativa B. Ideia de conexão. Quando a gente vê os elementos centrais desse texto, e aí a gente destaca island, a gente destaca continent e a gente destaca mankind como elementos de uma metáfora, a gente percebe, né, que essa construção vai dando exatamente essa ideia. Conexão como partes de um todo. Então, quando a gente foca exatamente no trecho "No man is an island", quer dizer o quê? Que nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém que é parte da humanidade é uma ilha, ou seja, a gente não vive sozinho, a gente vive como se a gente fosse, na verdade, um continente. Essa é a ideia de humanidade. Então a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos às outras. Alternativa C, conceito de solidão. Isso é exatamente um antônimo do que a gente quer como significado nessa questão, até porque "No man is an island" é a ideia justamente contrária à de solidão. Nenhum homem é uma ilha, é parte de um todo. Alternativa D. Risco de devastação. Se a gente fosse levar ao pé da letra, né? Island, continent, a gente poderia pensar no sentido de meio ambiente, mas não é essa a ideia que o texto traz, tá? Não é para a gente traduzir literalmente nem interpretar de forma literal, mas tudo isso aqui é uma metáfora, tá? A alternativa é, para finalizar, necessidade de empatia. Talvez seja o item que as pessoas ficaram mais na dúvida. Será que eu marco B? Será que eu marco E? Porque, sem sombra de dúvida, a empatia é um dos elementos que pode ser considerado nessa interpretação, mas não é o elemento central. É um elemento que vem aí pelas beiradas, né, coordenadamente, até porque, como a gente vê, o texto está todo em primeira pessoa e leva em consideração a experiência do si para com o próximo. Somente, não trata muito a questão das relações entre os homens e mulheres em geral. Portanto, a nossa alternativa correta, que se aproxima mais da interpretação de "No man is an island", é exatamente a B, ideia de conexão. Até a próxima!